Raul chega em casa. Andresa, um pouco surpresa, diz que Francisca achava que ele não viria jantar. Ao mesmo tempo, Alexandre aparece em forma de espírito na casa de Raul, observando tudo em silêncio. Raul comenta animado que vendeu um terreno e conseguiu uma comissão maravilhosa, o que o deixou bastante satisfeito. Ele está pensando seriamente em aplicar esse dinheiro ou juntá-lo com o objetivo de mudar de casa, em busca de um novo recomeço. Andresa, no entanto, lembra que ele poderia ao menos ter avisado que não iria almoçar, demonstrando sua frustração com a falta de consideração. Raul tenta mudar de assunto e pergunta se eles podem ir ao cinema juntos, e também comenta que sente que as coisas não estão bem, que tudo está errado. Andresa concorda, reconhecendo o clima ruim, e Raul desabafa dizendo que Guiomar está comprometendo o casamento deles, como se a presença dela estivesse sendo um fardo. Andresa, tentando manter a calma, diz que Raul está muito nervoso e pede que ele reconheça sua própria parcela de culpa na situação, pois isso tornaria tudo mais fácil de resolver. Raul declara que ama Andresa e tenta se aproximar dela, querendo abraçá-la, mas ela recua e impede o gesto, deixando claro que está magoada. Em outro momento, Maroca vai até Diná e questiona sobre o motivo de não ter contado que iria ao apartamento de Theo. Maroca pede que Diná não repita esse tipo de atitude, demonstrando preocupação. Diná dá a entender que não pretende mais fazer isso e explica que Theo não está bem, está agindo de forma estranha. Ela menciona que viu um retrato de Lisa na casa dele, colocado bem ao lado do retrato de Patty, como se isso a tivesse incomodado ou causado uma confusão de sentimentos. Maroca, surpresa, pergunta se Diná rasgou a foto, mas Diná responde que não, que deixou exatamente onde estava, talvez indicando que, apesar do desconforto, ela escolheu respeitar o espaço e o momento de Theo. Diná comenta com Maroca que sente que algo estranho está acontecendo. Há um incômodo no ar que ela não consegue explicar. Maroca, preocupada, pergunta se houve alguma briga entre ela e Theo, mas Diná nega que tenha acontecido qualquer discussão e destaca que, na verdade, ele estava com um comportamento agressivo e que isso a surpreendeu. Diná revela que se deu conta de que não fazia mais sentido discutir com seu ex-marido, pois já não existe mais qualquer vínculo entre eles que justifique conflitos. Ela reconhece com clareza que não há mais nada entre ela e Theo e que aquele relacionamento que já foi importante ficou no passado. Maroca, surpresa e até um pouco divertida com a confissão, diz que isso só pode ser um milagre e afirma que Diná finalmente deixou de gostar de Theo. Em seguida, Maroca confidencia que passou a noite inteira sem conseguir dormir, pois ficou pensando em Raul, especialmente por causa da situação desconfortável que Guiomar vem provocando. Diná, solidária, diz que tomará uma providência em relação a isso. Maroca, ainda intrigada, pergunta a Diná o que exatamente ela foi fazer no apartamento do ex-marido. E Diná responde que foi apenas permitir que Theo tivesse o direito de visitar a filha deles. As duas se emocionam e se abraçam com afeto. Enquanto isso, Regina chega ao trabalho com um buquê de flores nas mãos. Edneia, ao ver o arranjo, pergunta se foi ela mesma quem comprou, mas Regina esclarece que foi Ismael quem enviou as flores e aproveita para elogiá-lo. Regina conta que ele a convidou para passar as férias em Itatiaia e afirma que Ismael precisa de alguém que o trate com carinho e atenção. Naná diz que parece que Regina está com vontade de ser essa pessoa. E Regina rebate, dizendo que, se conselho fosse realmente bom, as pessoas venderiam em vez de dar. Estela, incomodada com a situação, se exalta e diz que Regina merece mesmo ficar com Ismael. Regina, ressentida, diz que o cargo de Estela deveria ser dela. Em outro momento, Lisa pergunta se Carmen já fez alguma corrida naquela manhã e Carmen confirma que sim. O mascarado aparece e Carmen ressalta que só conseguiu emprego graças a ele. Lisa elogia a roupa do mascarado, nota o ar misterioso e pede para ver o rosto dele. Mas ele, sem dizer uma única palavra, apenas faz um gesto com a cabeça, indicando que não. Em seguida, ele entrega um papel a Carmen, sinalizando que deseja ir até Alberto. Carmen então leva o carro até lá. Enquanto isso, Fátima conta a Lisa que conseguiu um patrocinador, deixando Lisa muito feliz com a notícia. Fátima também revela que algumas clientes terão um curso de beleza feminina no salão e explica que é importante que a mulher tenha o rosto e a pele bem cuidados. Lisa destaca que a primeira aula será sobre limpeza de pele e as clientes demonstram interesse e entusiasmo pela ideia. Em casa, Maroca avisa que Diná logo descerá, mas Theo diz que veio apenas para ver sua filha. Maroca, cautelosa, pede para ele não discutir com Diná, e ele responde que tudo vai depender dela.
Theo comenta sobre as férias de Patty e pergunta à filha se ela sente saudade dele, e ela dá a entender que sim. Diná então desce as escadas e pergunta onde está Maria, e avisa a Maroca que, quando Maria chegar, deve levar o café da manhã até seu quarto. Diná toma o café em seu quarto e Maroca pergunta se ela não quer se despedir de Theo, já que ela está de partida. Maroca explica que Theo gostaria de conversar com ela sobre as férias da filha, mas Diná responde com firmeza que ele já sabe que ela e Patty irão para a fazenda. Patty acaba contando ao pai que passará as férias na fazenda, e ele diz que infelizmente não poderá ir, pois tem que trabalhar. Maroca comenta que as férias nem são tão longas assim, numa tentativa de amenizar a situação. Em seguida, Diná recebe mais um buquê de flores e diz que este será colocado no quarto de Patty, e ambas vão até lá. Maroca comenta com Theo que Diná tem recebido flores todos os dias e afirma que os arranjos são enviados por Otávio Jordão. Enquanto isso, Carmen deixa o mascarado no local combinado. Ele tenta pagar pela corrida, mas ela recusa o pagamento. E ele, em retribuição, entrega dinheiro a ela para que compre algo para comer. Logo após, ele se retira. Mauro, ao ver Carmen, elogia sua beleza e diz que ela está cada dia mais bonita. Em tom de provocação, a convida para ir até a casa dele tomar alguma coisa, mas Carmen responde com firmeza que ele continua sendo o mesmo cafajeste de sempre. Mauro, insistente, segura o braço de Carmen e ela reage dizendo que o odeia. Em seguida, pede para ele sair da frente dela. Alberto chega nesse momento e Carmen pergunta se ele é amigo de Mauro. Alberto revela que é primo dele e pergunta se Mauro a ofendeu. Ele oferece uma carona a Carmen, mas ela recusa, explicando que está trabalhando e ainda precisa buscar uma pessoa que está esperando por Alberto, referindo-se ao mascarado. Alberto então pede para ela o levar até outro lugar e Carmen concorda, dizendo que fará isso depois de comer alguma coisa. Estela encontra com Alberto e comenta que pensou que ele havia ido buscá-la, ao que ele responde dizendo que o táxi apresentou o defeito. Carmen se reapresenta a Estela e logo depois leva Alberto. Estela retorna para casa, dizendo que está morrendo de fome. Bia, por sua vez, não parece estar muito bem, o que chama a atenção da mãe. Estela pergunta o que está acontecendo, mas Bia afirma que não é nada. Ela então comenta que Tato está namorando sério com Naná e ressalta que ela é brega e bem mais velha do que ele. Estela, com sensatez, diz que, na verdade, Bia é que ainda é muito nova para Tato. Bia se irrita, dizendo que não entende o que Tato vê em Naná e acaba discutindo com Estela, acusando-a de não entender nem apoiar seus sentimentos. Ela ainda diz que seu pai a compreende e concorda com tudo que ela pensa, deixando claro que pretende passar um mês inteiro com Ismael. Enquanto isso, Josefa afirma que faz tudo o que Theo manda. Ele diz que foi visitar Patty e Josefa pergunta se Diná não proíbe isso, mas Theo responde que Diná esteve em sua casa e acabou autorizando as visitas. Josefa então pergunta quem conseguiu fazer esse milagre e Theo diz que não sabe. Josefa comenta que só falta Diná concordar com a separação oficial. Theo afirma que Lisa vai esperá-lo e que agora só falta conquistar o pai dela. Josefa lembra que da última vez que esteve na casa de Lisa, o pai dela estava furioso. Theo menciona que ainda estão aguardando os resultados de alguns exames médicos. Ele também revela que tem dito algumas frases estranhas, das quais não se lembra depois, o que o preocupa. Ele então convida Josefa para fazer uma visita a ele. Josefa afirma que Diná foi uma pessoa muito importante na vida dele e Theo se despede. Josefa, ao vê-lo partir, diz que Theo não está bem e Alberto tenta tranquilizá-la, afirmando que tudo vai melhorar. No entanto, Josefa insiste que Theo está perturbado, reafirmando que ele definitivamente não está nada bem. Diná pergunta a Patty o motivo de ela não estar comendo direito, mas a menina apenas dá a entender que está satisfeita. Maroca se mostra muito contente pelo fato de Diná ter desistido de se vingar de Theo. Em meio à conversa, Maroca pergunta se, quando voltarem da fazenda, Diná poderia levá-la até a montanha. Ela menciona que Ismael tem uma casa em Itatiaia e que poderia emprestar o local, mas Diná a encara com um olhar desaprovador diante da sugestão, o que faz Maroca dizer que só falou por falar. Logo depois, Maroca pergunta se Diná se lembra de uma floresta onde estiveram juntas, e Diná prontamente responde que sim. Maroca comenta que, naquela época, todos estavam felizes e Alexandre ainda estava vivo. Diná afirma que, de certa forma, eles ainda estão lá.
Maroca diz que Alexandre, pelo menos, está vivo em algum lugar, e Diná responde que ele estará sempre por perto. Patty concorda com a mãe e diz o mesmo. Andresa aparece e pergunta quando Diná e sua família irão para a fazenda, ao que Diná responde que será depois de amanhã. Em seguida, ela demonstra preocupação com Raul, alegando que ele sempre foi um bom amigo de Guiomar, mas que Guiomar continua a mesma em relação a elas. Andresa acredita que a implicância de Guiomar é apenas com o Raul. Diná então fala sobre o amor de Andresa pelo irmão e a necessidade de ela tomar uma atitude em relação a isso. Andresa admite que ama Raul, mas diz que não sabe o que fazer ou como agir. Ela comenta que às vezes concorda com o Raul e em outras não. Diná aconselha a ter personalidade e lembra que ela nunca foi influenciável. Mais tarde, Bárbara vai até Diná em busca de uma oportunidade de trabalho, referente ao emprego que foi oferecido. Andresa pergunta se ela tem experiência com esse tipo de serviço e Bárbara responde que não, mas afirma gostar de filmes e sugere que poderiam fazer uma experiência com ela. Bárbara garante que aprende tudo muito rápido e que não quer desapontar Diná, dizendo estar disponível para começar imediatamente se for necessário. Enquanto isso, Sininha conversa com Estela e comenta que Tibério e Naná ainda não chegaram. Estela explica que saiu mais cedo do trabalho. Sininha diz que Estela recebeu uma visita, por isso o doutor foi embora. Mas Estela esclarece que não se tratava de uma visita comum, pois Alberto é amigo de sua filha e eles se conhecem há muitos anos. Sininha opina que Estela não deveria pensar em assumir outro compromisso. Estela retruca dizendo que Sininha se preocupa demais com a vida alheia e que talvez devesse prestar mais atenção no que acontece dentro da própria pensão. Após Estela sair, Sininha faz careta e mostra a língua. Ela comenta que viu o médico sair da casa de Estela e, ao ser questionada por Padilha, a dona da pensão afirma que com os dois ela não vai conseguir lidar. Sininha diz que Estela está recebendo homens em casa e declara que não quer falar mal nem fazer fofoca, mas que Estela tem uma filha moça e deveria dar um bom exemplo. Em tom de inveja, Sininha ainda comenta que há quem fique sozinha, enquanto outras têm 3 homens para escolher. Tibério começa a tossir e a dona da pensão se preocupa, dizendo que vai fazer uma compressa de álcool e outras coisas para ajudar. Nesse momento, a mãe de Sofia chega à pensão acompanhada de seu irmão, que é delegado, e pede para chamarem o responsável pela criança. Sininha pede que Padilha vá chamar Zeca. Em outra cena, Agenor diz a Carmen que se fosse mais novo, ela não escaparia dele. Lisa conversa com Agenor por telefone e após a ligação, ele comenta que não conseguem nem jantar em paz. Ele menciona que Theo quer falar com ele. Carmen estranha, pois considera Theo um rapaz muito correto e afirma que torce para que ele e Lisa sejam felizes. Agenor, no entanto, diz que Theo pode enganar Lisa, mas não a ele. Carmen lembra que Mauro tinha outros planos em relação a Lisa e garante que o doutor Mauro não é homem para casamento. Agenor sugere que Carmen está interessada em Mauro. Pouco depois, Theo chega à casa de Lisa e diz que vai chamar Agenor para conversar. Carmen se retira e Theo diz a Agenor que gosta muito de Lisa, mas que não tem nada para oferecer a ela. Ele afirma que teria sido melhor se tivesse conhecido Lisa há mais tempo, mas que agora ela é a mulher que ele ama. Em seguida, Theo começa a agir de maneira estranha, falando sobre inimigos, acidentes e sugerindo uma possível vingança, o que deixa Agenor preocupado. Logo depois, Theo volta ao normal e continua a conversa, dizendo que está ansioso para contar qual é o seu problema. Agenor comenta sobre as coisas estranhas que Theo acabou de dizer, e Theo responde que não se lembra, alegando que aconteceu de novo. Ele diz que sua mente não está registrando as coisas corretamente. Agenor conclui que ele está doente e precisa se tratar. Theo menciona os calmantes e sedativos que o médico receitou para ele. Theo garante que, em pouco tempo, tudo voltará aos eixos, mas Agenor retruca, dizendo que quem está fora dos eixos é ele. Theo afirma que gosta muito de Lisa e revela que pretende pedi-la em casamento. Agenor responde que, antes disso, ele precisa esperar sua atual esposa para assinar a separação, e só então poderá se casar com Lisa. Ele diz que vai estudar o caso. Theo tenta esperar por Lisa, mas Agenor se nega a permitir. Carmen tenta impedir que Theo vá embora, servindo-lhe um café, porém Agenor não deixa. Ele comenta que Theo falou muitas besteiras e ainda teve a ousadia de pedir Lisa em casamento, enquanto Carmen apenas observa. Em outro momento, Sininha vê Bia bem arrumada e a elogia. Fátima chega logo em seguida e diz que não reconheceu Bia de longe.
Quando Ismael aparece, Bia o cumprimenta e o apresenta a Sininha e Fátima. Ele então convida as duas para passarem o fim de semana com Bia em sua casa, em Itatiaia. Após se despedir delas, sai com a filha. Lisa finalmente chega em casa e pergunta se Theo esteve ali. Ela insiste por uma resposta, mas Agenor diz que Theo estava bêbado e só falou besteira atrás de besteira. Agenor afirma que o melhor para ela é ficar com o Dr. Mauro, pois com Theo ela não se casará. Lisa não acredita em Agenor, que insiste dizendo que Theo não entrará mais em sua casa. Lisa sofre com a situação. No apartamento de Theo, Josefa chega e ele avisa que já pediu comida. Ela pergunta se ele já conversou com o pai de Lisa e ele dá a entender que as coisas não foram boas, revelando que pediu Lisa em casamento, mas Agenor quase o expulsou. Theo admite que deu uma voada no meio da conversa, referindo-se às ausências que vem sentindo. Enquanto isso, Carmen diz a Lisa que Theo não estava bêbado. Lisa sofre muito. Agenor, preocupado, vai verificar como Lisa está, pois percebe que ela não está bem. Lisa diz que ele não precisa fazer cara feia, pois já está se sentindo melhor. Agenor comenta que Carmen foi chamar o médico, mas Lisa diz que não é necessário. Chorando, ela pede que Agenor deixe Theo em paz, pois gosta dele. Agenor afirma que não é implicância, que também gosta de Theo, mas mesmo assim está preocupado. Lisa chora muito, enquanto Agenor a observa. Alberto chega à casa de Agenor. Carmen conta que pediu o número dele ao Mascarado, porque Lisa não está bem. Ela pede que Mascarado aguarde na sala. Alberto examina Lisa e pede que ela não se levante, recomendando repouso. Ele suspeita que seja algo emocional. Lisa comenta sobre Theo ter ido à casa conversar com Agenor. E Carmen completa dizendo que Agenor quase o expulsou. Lisa defende Theo, dizendo que ele não tem vícios. Carmen sai para buscar um café. Lisa então relata que, desde que o pai disse que Theo não poderia mais ir à casa deles, ela passou a sentir diversos sintomas. Alberto afirma que está torcendo para que tudo dê certo entre ela e Theo, mas Lisa diz que dependerá de Diná. Alberto responde que acredita que Diná está em outra. Zeca pergunta o que está acontecendo com Lisa, e Alberto reforça que é algo emocional. Ele pede que evitem qualquer assunto desagradável, pois Lisa precisa de paz. Alberto insiste que Theo não deve mais entrar naquela casa, alegando que ele estava bêbado quando foi falar com Agenor. Mascarado discorda, e Zeca diz que Carmen também não acredita nisso. Alberto pergunta se Agenor percebeu que Theo tinha bebido algo incomum desde o momento em que ele entrou em sua casa. Agenor responde que ele começou a falar besteiras durante a conversa. Ele lembra que Theo o chamou de inimigo, bateu no peito e disse que todos iriam pagar. Isso faz Alberto recordar o momento em que Alexandre dizia, mesmo após a sua morte, que pegaria Theo e Raul. Agenor afirma que não é inimigo de Theo. Mascarado, sem dizer uma palavra, faz gestos que indicam que Lisa está sofrendo muito por amar Theo e que Agenor está enganado. Carmen serve o café, agradece ao Mascarado e ele vai embora. Alberto dá a entender que Lisa está emocionalmente abalada e pede permissão para tentar trazê-lo até a casa deles por meio de uma ligação. Agenor pergunta quanto deve pela consulta, mas Alberto diz que foi ali como amigo e vai embora. Agenor comenta com Zeca que Alberto é um grande médico por não ter cobrado nada. Zeca aconselha Agenor a ter mais educação quando Theo voltar à casa deles. Enquanto isso, Theo confessa a Josefa que não anda bem e que perdeu diversos clientes, o que o faz parecer estar perdendo o controle dos negócios. Josefa pergunta se Mauro é confiável, dizendo que há algo nele que a incomoda. Ela afirma que Mauro é um mau caráter. Theo então volta a agir de forma estranha e diz que Alberto está descobrindo tudo sobre seus planos, deixando Josefa preocupada. Ele finaliza dizendo que irá acabar com a vida de Lisa.